Olá, hoje eu vim aqui para me apresentar para que você possa conhecer um pouquinho aí da minha trajetória profissional e entender como é que eu cheguei aqui, como é que eu me tornei aí uma taróloga da alma. É muito importante que você conheça um pouco, né, quem é essa pessoa que traz as informações para você, as dicas das cartas aí praticamente que diárias do tarô, para que você também entenda qual foi todo esse processo que eu vivi para hoje poder também estar te ajudando aqui com todas essas informações. Então vamos lá, meu nome é Liana Pessoa, eu sou psicóloga de formação, né? Então eu atuei muitos anos nessa área, trabalhei assim com atendimentos clínicos, mas chegou aquele momento da minha vida que eu comecei a me desanimar. Eu já ia assim trabalhar sem, sabe, muita perspectiva. Cheguei até o ponto de acreditar que aquilo não era para mim, sabe? Ah, eu fiz a escolha errada. Acho que eu não sirvo muito não para ajudar as pessoas, para ser psicóloga, né? Na verdade, depois eu fui entender que eu estava naquela crise existencial. Nossa, quem sou eu? Que eu quero fazer nesse mundo? Será que é isso que eu quero? Será que é isso que me supre? Porque estava faltando algo ali, né? Então era uma falta que estava falando mais alto. Está faltando alguma coisa, você precisa buscar, você precisa se aprofundar. Isso só que você está fazendo não está mais suprindo, não está mais adiantando. Vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. Então hoje eu entendo que foi aí um chamado, sabe, do chacoalhão da vida. Foi quando ficou claro isso, né? Essa consciência ficou maior quando eu conheci o universo holístico, que para mim eu nem sabia o que era isso, né? Então eu comecei como cliente, fui fazer lá meu tratamento, passei lá na minha consulta com a mesa cotiônica, ou a radiônica, não sei se vocês conhecem, e dali eu fui indicada para fazer uma série de tratamentos para trabalhar o meu emocional, o meu lado espiritual, enfim, né, que estava bastante aí desequilibrado, né, vamos dizer assim. E nessa de passar por essa experiência do tratamento, eu fui me encantando com aquilo, né? Foi nesse momento que eu também fui entendendo o que estava faltando para a minha vida. Porque aquilo fazia um sentido, uma conexão, eu vi uma possibilidade de ampliar, sabe, a psicologia em si. Não que a psicologia deixou de ter utilidade, pelo contrário, ela continuou e ainda tem a sua serventia essencial, primordial aí para o acolhimento, para esse contato inicial que a gente geralmente tem com o cliente, de sentir o cliente, a energia do cliente, enfim, de deixar ele à vontade, de você estabelecer uma certa conexão. Isso vem muito da psicologia, das técnicas da psicologia. Mas agregar isso com essas técnicas vivenciais e espirituais, nossa, foi aonde deu aquele encaixe. E aí eu falei, gente, era isso que estava me faltando. E aí, como uma boa ariana que sou, me joguei de cabeça lá no curso da formação como terapeuta holística, né? E aí eu conheci diversas técnicas, cromoterapia, acupuntura emocional, teta healing, inclusive o baralho cigano também foi um dos aprendizados que eu tive. Nossa, tem muita coisa dentro desse universo. É uma abrangência de técnicas, de ferramentas assim incríveis. Porém, um universo extremamente perigoso para quando você não sabe utilizar essas ferramentas, porque quando a gente fala de universo holístico, a gente está trabalhando com energia, energias da espiritualidade. E energia da espiritualidade não é só coisa boa, você está trabalhando com todo tipo de energia, energias boas e ruins. Então, você vai abrir uma mesa, por exemplo, uma mesa radiônica, você está abrindo um portal de contato com a espiritualidade. Então imagina que você deixou a porta da sua casa aberta, você sabe que está suscetível a entrar qualquer pessoa. Pode ser que você tenha a sorte de entrar alguém para te avisar, ô fulana, você esqueceu a porta aberta, fecha aí. Mas pode ser que entre alguém para te roubar, para aproveitar de você, ou seja, roubar a sua energia. E é exatamente isso que acontece no mundo holístico, da espiritualidade. Você tem que ter esse cuidado. Agora a pergunta, o que eu fiz? Exatamente isso. Foi
Eu trabalhava com as mesas, eu abria as mesas, mas fechar que é bom, nada. E aí você começa a pegar uma série de tranqueiras energéticas, vamos dizer assim. Então você começa a ficar pesada, densa, você começa a ter uma série de conflitos, então um problema vai levando a outro. Sabe aquele momento que a sua vida não flui, que só problema acontece? Aquela roda que não para, que você fala, meu Deus do céu, onde para aqui? Onde é o botão do parar? Chega. Enfim, né? Quando eu falo de que é perigoso, eu falo nesse sentido da responsabilidade que temos enquanto profissionais de lidar com essas ferramentas. Porque além de você trazer essas energias para você, você também pode estar levando essa energia para os seus clientes, né? Porque isso que está acontecendo aqui agora é uma troca de energia. Mas você esteja aí do outro lado na telinha, você está absorvendo algum tipo de energia. Essas minhas palavras podem estar ressoando dentro de você de uma forma conecta, fazendo sentido, onde você fala, nossa, que legal, interessante, como também pode estar batendo torto. Pode ser que você ouça informações que você fale, nossa, nada a ver, que causem você desconfortos, que causem em você uma certa desarmonia. Isso é energia, isso é uma energia, porque não bateu, ou porque bateu de frente com uma resistência sua. Nós somos assim, a gente vive dessa forma, trocando energia o tempo todo, doando, recebendo. Por hora, às vezes a gente doa demais, às vezes a gente recebe demais, e a gente fica nessas descompensações energéticas que levam a gente a sentir vários cansaços, inclusive físicos, mentais, e que muitas vezes não são supridos com uma noite de descanso, certo? Então, isso é para você entender que existe uma grande responsabilidade dos profissionais da área da espiritualidade, como da área holística. E isso eu fui entender depois. Então, eu comecei a trazer uma série de prejuízos aí para a minha vida, não só profissional, como pessoal. Até que eu costumo dizer que eu tive o meu segundo chamado, aquele chamado para acorda, se liga, presta atenção no que você está fazendo, porque até então eu nem sabia porque eu estava sentindo tudo aquilo, que foi aonde eu conheci o xamanismo. Foi uma oportunidade incrível, né, que eu tive acesso para poder me desenvolver espiritualmente, principalmente como mulher, né, resgatar essa minha essência, né, da mulher. Por isso que hoje a minha preferência é o trabalho com as mulheres, né, vem desse meu processo. E foi nesse processo do xamanismo que eu fui entender tudo isso, eu fui sendo alertada pela espiritualidade, eu comecei a descobrir e ser apresentada para esse universo, para inclusive conhecer quem é que me protege, quem anda comigo, e foi me revelado também quem eu sou, né? Que a minha linha é oracular, né? Então, assim como uma mesa radiônica, quantiônica, que é uma espécie de oráculo, baralho cigano, tarô também é. E ao ser revelado que eu tenho esse trabalho para realizar aqui, né, como missão, para ajudar outras mulheres, eu também comecei a me ajudar e a trabalhar esse processo de me resgatar, de saber quem eu sou de verdade. Pois não pense que a gente veio para essa vida e que a gente começou aqui tudo do zero, no sentido de começa tudo aqui e termina tudo aqui, sabe? Não. Se você se identifica com o que eu estou falando, você sabe que a gente vem para resgatar uma história, para resgatar a nossa origem. Né? Pois já vivemos muitas histórias, mas a gente tem uma origem. E a gente vem com a oportunidade de resgatar, de fazer diferente. Né? E esse resgate é o processo mais desafiador. Eu costumo dizer que o trabalho mais desafiador que temos é o trabalho do autoconhecimento, que por mais que seja clichê, que as pessoas falem muito disso por aí, é uma palavra que tem muito peso, né? É muito peso, é muito forte se você olhar com o coração aberto, sabe? Com verdade, com disposição. Porque esse trabalho de se autoconhecer, a gente não foi ensinada a fazer, né? A gente foi educada a fazer um trabalho para o externo, de olhar para fora,
de agradar o outro, de ter tudo que o externo lhe propõe, de ser o que o externo diz que é melhor para você ser, entende? Então a gente recebeu essa educação, né? E não é uma questão da educação de pai e mãe, é uma educação da nossa ancestralidade, desde que o sistema foi regido pelo patriarcado. A gente começou a viver e a ser criado e direcionado a sermos prisioneiros de um sistema que nos diz que o melhor está fora de você e não dentro de você. Porém, isso é instigante, né? Me fez muito pensar e olhar para isso, do porquê, então, que as pessoas, que esse sistema, quem está por detrás de todo esse poder, não quer que as pessoas tenham esse tipo de educação. Porque é óbvio, imagina um sistema onde as pessoas tivessem esse autocuidado e se reconhecessem como são, a gente teria uma vida muito melhor, né, do que temos, com certeza. Com certeza teríamos um sistema de pessoas se ajudando, compartilhando, de inclusive respeitando a natureza, de respeitando os menos favorecidos, e talvez nem teríamos os menos favorecidos, né? E teríamos oportunidades iguais aí para todos, né? Direitos iguais para todos, enfim. Então a gente teria um sistema que é o que a era de Aquário vem nos chamando, né? Tá fazendo a gente olhar para isso, por isso tanto conflito, por isso tanta densidade, tanta briga, tanta coisa acontecendo no mundo. Que é isso, porque todo fim de era cria resistência, é perturbador, né? É essa resistência de não querer mudar, né? De ficar no que tá bom. Então, se tá bom, para que mudar? Então, é isso que essa era de Aquário, fazendo esse adentro, também vem provocando em nós e que vem explicando muito dessa resistência também desse processo do autoconhecimento, que é o único caminho para a gente realmente melhorar a nossa vida. Ou seja, o caminho ideal para que a gente tenha lá fora o que a gente tanto quer é ao contrário, começa aqui, ó, no mundo interno. Porque quando você tem a coragem, sabe, de se olhar e se enfrentar a cada momento das coisas que você sente, das coisas que você pensa e que te causam desconforto, conflitos, enfim, você, na verdade, está se preparando muito mais para esse mundo lá fora. Então, quando as coisas acontecem lá fora, você lida. Você simplesmente vai e lida. E não fica mais naquele sofrimento que a gente fica quase que diariamente, se você prestar atenção. Não é verdade? Então, eu estou te falando tudo isso por quê? Porque foi esse o chacoalhão que eu me deparei ao me desenvolver espiritualmente. Não estou querendo aqui levantar a bandeira do xamanismo, porque existem várias técnicas, como existem vários tipos de religiões que podem servir para você. É levantar a bandeira do autoconhecimento, sabe? De te encorajar a se enfrentar, porque esse é o processo que eu venho fazendo. Inclusive, foi durante esse processo de revelação, né, da linha oracular que eu também fui ensinada pelas entidades a ler o tarô. Eu tinha só conhecimento do baralho cigano e as entidades me ensinaram a fazer a leitura do tarô, que é uma das ferramentas mais antigas da humanidade, né? Que inclusive as cartas do baralho comum são derivadas do tarô, não ao contrário. E me ensinaram através de vivência. Então eu tive que vivenciar cada arcano maior para poder aprender o tarô. E foi um processo incrível, incrível. Foi um processo transformador e libertador, e vencendo esse tipo de processo ainda. E afirmo em dizer que será até o último dia da minha vida nesse plano. Por quê? Porque é um processo cíclico de morte e renascimento, mas fundamental e essencial para você ser autoconfiante, para você não ter medo de fazer o que você quer, o que você precisa fazer. Então é isso que eu vivi, ao ponto de ter coragem de fazer coisas e de me libertar de situações que eu estava extremamente perdida, aprisionada, por medo de falhar, de errar, de não conseguir,
de ser julgada, né, de ser criticada, de uma série de pesos que são colocados em nós e que a gente aceita, né, e a gente toma para si, para não evoluir, para a gente não crescer, né? Então foi quando eu também comecei a ter uma série de movimentos que me fizeram a dar passos maiores, como por exemplo eu saí de um casamento que já tinha acabado com uma filha pequena, como pedir as contas no meio da pandemia de um trabalho na saúde mental, sabe, na rede pública, que é um trabalho extremamente exaustante, desafiador, porque é reflexo dessa sociedade doente que estamos vivendo, imediatista, de respostas rápidas. É esse reflexo dessa loucura, né, de que somos cobradas a sermos alguém que não somos, né? Não é à toa que muitas pessoas estão adoecendo. Então isso era gritante, eu tinha que ficar lidando com isso o tempo todo e precisando olhar para mim. Eu pensava, gente, eu mal estou dando conta de mim, como é que eu tenho capacidade de ajudar alguém? E escolhendo, né, esse trabalho. Não, eu preciso estar coerente com o que eu amo, com o que eu sinto, com o que eu gosto. É fácil? Claro que não foi. Foi difícil pra caramba. É extremamente difícil você tomar essa decisão. É extremamente difícil você pegar e olhar para tudo isso e falar eu não quero mais e ir lá e dar o pontapé inicial. Mas é extremamente compensador e libertador. Então, na verdade, eu estou te contando tudo isso porque eu quero que fique muito claro para você que esse processo de autotransformação que eu escolhi fazer para minha vida, de me ajudar, de desconstruir um monte de coisa que não me servia, que foi me ensinado, né, para poder construir um caminho muito mais coerente, condizente com o que eu sou, com a minha origem, com a minha história, para o que me foi revelado, pô, me tornou uma pessoa muito mais confiante, muito mais disciplinada e determinada para fazer as coisas que são importantes para mim, inclusive para eu me aprumar e me firmar, na verdade, de que profissional eu sou, porque eu sei que eu não estou aqui para ficar te convencendo que eu sou a melhor, e nem é essa a pretensão, não é mesmo. É para te mostrar que a importância de você buscar um profissional que consegue te ajudar, porque ele também vivenciou e experimentou e ainda vivencia isso. Ele faz o que ele te ensina, né? Então, eu estou aqui falando tudo isso, mostrando tudo que eu vivi, todas essas experiências, todos esses estudos mais aprofundados que eu fui atrás para poder oferecer um trabalho melhor para você, porque eu ofereci tudo isso para mim, primeiramente. E principalmente para te dizer que a minha pretensão não é ficar falando sobre o seu futuro, ficar te dizendo um monte de coisa que você vai ter na sua vida, sem ao menos te possibilitar o que você pode fazer agora para conseguir isso tudo que você quer. Então, isso também vem desmistificar o tarô, porque o tarô é muito visto como essa ferramenta de previsão do futuro. Sim, é bacana, isso existe? Claro que existe, mas não é o objetivo do meu trabalho. O objetivo é te dar o que você pode fazer agora, é te mostrar o que você tem aí agora de ferramenta. Por que adianta ficar trabalhando com uma coisa que você nem sabe se vai acontecer, você nem sabe se você vai alcançar? Se eu tenho a possibilidade de trabalhar com a ferramenta que está aí, disponível agora para você, para aí sim você conseguir aquilo que você quer lá na frente. Então, o trabalho é um trabalho de um processo que pode ser sim a longo prazo, mas é um processo que você vai tendo pequenas vitórias à medida que você vai tendo esse enfrentamento diário consigo mesmo, que você vai se dispondo com disciplina, com coragem, determinação, de se olhar sem medo, sem medo. De novo, é fácil? Não, não é fácil, mas é recompensador. E essas pequenas vitórias você vai tendo ao longo que você vai conseguindo se desafiar, tá? Para que essas somas dessas pequenas vitórias tragam um grande resultado lá na frente, que é transformador e libertador. Eu te pergunto,
Será que no fundo você não gostaria de ser uma pessoa mais autoconfiante, com fé em si mesma, acreditar que tudo que você quer você vai conseguir, você vai atrás? Uma pessoa otimista, uma pessoa que tem disciplina, que dá prioridade para si mesma, sabendo que sim, que é possível de erros, é possível de falhas, mas que reconhece os seus erros e está disponível em corrigi-los. Isso é evoluir. Isso é assumir, é um dos passos de assumir a sua missão aqui na Terra. Esse é o passo primordial e essencial do seu processo de autoconhecimento. Se você se identifica com essa proposta, se você se conecta com esse tipo de trabalho, é esse o trabalho que uma taróloga da alma pode te oferecer. Estou deixando aqui no final do vídeo os meus contatos, as minhas redes sociais para que você vá lá, para que você se inscreva, para que você curta, para que você compartilhe com outras mulheres que também possam se identificar aí com essa proposta. E claro, né, deixa seu comentário, me fala do que você achou. Se você tem alguma dúvida, aproveita o agora, vamos exercitar o poder do agora para você falar, para você expor aí o que você está sentindo. Me chama no privado, me deixa uma mensagem aí que eu vou adorar te responder e poder te ajudar. A gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!